Olá, professor Alex Naldo, curso de ondas. Essa é a aula 21 do livro 5 da parte Física 3, ondas estacionárias em cordas vibrantes e ressonância. Agora, vamos partir para as atividades propostas de 6 a 10. Então, vamos seguir. Questão número 6. Uma fila de carros igualmente espaçados, de tamanhos e massas iguais, faz a travessia de uma ponte com velocidades iguais e constantes, conforme mostra a figura a seguir. Cada vez que um carro entra na ponte, o impacto de seu peso provoca nela uma perturbação, em forma de um pulso de onda. Esse pulso se propaga com velocidade de módulo 10 metros por segundo, no sentido de A para B. Como resultado, a ponte oscila, formando uma onda estacionária com 3 ventres e 4 nós. Considerando que o fluxo de carros produza na ponte uma oscilação de 1 Hz, assinale a alternativa correta para o comprimento da ponte. Então, primeira coisa, nós temos que ver o seguinte, que a velocidade que foi dada para os carros, 10 metros por segundo. Aliás, essa é a velocidade que ele diz, o pulso se propaga com a velocidade de 10 metros por segundo. Essa é a velocidade dos pulsos. E os carros batem na ponte uma vez por segundo, quando chega ali a partir do ponto A. Então a frequência é de 1 Hz. Ok? Bom, com base nisso, nós já podemos calcular V igual a lambda F. Velocidade do pulso que se propaga na ponte, 10. Lambda, comprimento de onda, e a frequência 1. Então é produzido aí uma onda de 10 metros de comprimento. Ok? Dá para ver também que, por se tratar de 3 ventres, como ele fala, dentro do tamanho L dessa ponte, estão cabendo 3 ventres. Lembre que o tamanho de cada ventre é lambda sobre 2. Ok? Bom, então, como nós já sabemos o tamanho do lambda, o tamanho da ponte fica sendo 3 vezes 10 sobre 2. Então, dá uma ponte de 30 sobre 2, 15 metros. Letra B. Questão número 7. Uma corda presa em suas extremidades é posta a vibrar. O movimento gera uma onda estacionária, como mostra a figura a seguir. Calcule, utilizando os parâmetros da figura, o comprimento de onda em metros da vibração mecânica imposta à corda. Bom, bem tranquila essa questão, né? Nessa questão número 7 dá para ver claramente que nós temos 3 ventres. 1, 2, 3. Cada ventre representa meia onda, ok? Então, nós temos que 3 ventres, 3 lambdas sobre 2, estão cabendo em uma distância de 6 metros aqui. Então, ficou muito simples, não é isso? 3 lambda igual a 12. Isso vai dar aí um comprimento de onda de 4 metros. Que vai dar aí letra D. Ok? Questão número 8. Em um violão, a corda mais grossa é responsável pelo som mais grave, de baixa frequência, e a corda mais fina é responsável pelo som mais agudo, de alta frequência, pelo som agudo de alta frequência. Suponha que, ele já fala aqui, tá? A corda mais grossa é responsável pelo som mais grave, que é baixa frequência, enquanto que a corda mais fina é responsável pelo som mais agudo, que significa
alta frequência. Ele já diz isso lá em cima. Então, suponha que neste violão todas as cordas são feitas do mesmo material e estão submetidas a uma mesma tensão ou força de tração. Tá certo? A razão entre as densidades lineares entre a corda mais grossa, G, e a mais fina, F, é Mi G sobre Mi F igual a 4. Ou seja, a densidade linear da corda mais grossa é 4 vezes maior do que a densidade linear da corda mais fina. Alguém dedilha essas duas cordas com a mesma força e provoca um pulso transversal de mesma amplitude. De acordo com o enunciado, assinale a alternativa correta, que relaciona as grandezas velocidade, frequência e comprimento de onda, lambda, para a onda criada nessas duas cordas. Bom, veja, nós sabemos que a velocidade de um pulso que se propaga em uma corda é dada pela fórmula de Taylor, força de tração sobre densidade linear. Ok? Então, nós vamos ter a velocidade do pulso que se propaga na corda fina, a velocidade do pulso que se propaga na corda grossa. Do lado de cá, vamos colocar o seguinte. Bom, as duas cordas estão esticadas com a mesma tensão, então a força é igual, tanto aqui quanto aqui. Ok? Agora, na parte das densidades lineares, nós temos aqui a corda mais fina tem densidade Mi, F, enquanto que a corda mais grossa tem uma densidade 4 Mi, F, 4 vezes mais, não é isso? Bom, então, prosseguindo aqui, ó, a velocidade de propagação do pulso na corda mais fina sobre a velocidade de propagação do pulso na corda mais grossa vai ficar igual a raiz sobre raiz, é a mesma coisa que fazer a raizona, e aí eu vou manter a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. Então dá para ver que cortou aqui, ó, já que as forças de tração ou tensões são iguais. Corta também esse cara. E aí ficou raiz de 4, que é 2. Tudo bem? Então, a velocidade do pulso na corda mais fina é igual a 2 vezes a velocidade do pulso na corda mais grossa. Na corda mais fina, você tem uma velocidade que é o dobro. Tudo bem? Isso você encontra na letra A e na letra D. Então, qual dessas duas opções é a correta? Bom, agora você vem para o texto, né? O próprio texto diz que a corda mais grossa, ela emite um som mais grave de mais baixa frequência. A corda mais fina, ela tem um som mais agudo, de mais alta frequência. Então, a frequência da corda mais fina é maior do que a frequência da corda mais grossa. Ok? Então, o comprimento de onda da corda mais fina vai ser menor do que o comprimento de onda da corda mais grossa. Porque, veja, V igual a lambda F. Comprimento de onda e frequência são grandezas inversamente proporcionais. Ok? Aqui ele está dizendo que a frequência da corda mais fina é maior do que a frequência da corda mais grossa. Então, o comprimento de onda na corda mais fina vai ser menor do que o comprimento de onda na corda mais grossa. Então, oitava questão, letra A. Vamos seguir para a nona. Um homem mantém em equilíbrio estático um bloco preso a uma corda de densidade linear. Então já vou colocar aqui, ó, densidade linear igual a 0,01 kg
por metro, conforme a figura a seguir. Assinale a massa m do bloco, sabendo que as frequências de duas harmônicas consecutivas de uma onda estacionária no trecho vertical de 2 metros, L igual a 2 metros, correspondem a 150 e 175. Veja que ele fala consecutivas, ou seja, seria a frequência Fn mais 1 menos a frequência Fn, ok? Só que toda vez que você faz isso, você vai encontrar a frequência fundamental, que é o degrau das frequências, ok? Então, se a frequência Fn mais 1 é 175, a frequência Fn, já que elas são consecutivas, é 150. Isso vai dar a frequência fundamental. A frequência fundamental, então, é de 25 Hz. Okay? Lembre que a gente fala o seguinte, imagine uma corda que está vibrando no primeiro harmônico. Ela está vibrando com essa característica. Vamos supor que aqui eu tenho que essa frequência F1 seja de 25 Hz. Tá? Qual é a frequência que vai fazer esta corda vibrar assim? Com um nó no meio. Só pode ser a frequência F2 igual a 50 Hz. Ok? Então veja que o degrau vai ser sempre de 25 Hz. O degrau. A próxima, para ela vibrar com essa característica aqui. Qual seria a frequência F3 que produziria isso? Já que o degrau é de 25 Hz. Seria 50 mais 25, então 75 Hz. Okay? Por isso que toda vez que você faz frequência n mais 1 menos frequência n, vai dar exatamente igual à frequência fundamental, que é o degrau das frequências em padrões harmônicos. Tudo bem? Ficou claro isso, né? Então, agora que você já sabe a frequência fundamental, vamos utilizar as informações dadas aí, né? Nós sabemos que F é igual a NV sobre 2Ls. A frequência fundamental F1 é 25, ok? Então, 25 vai ser igual a 1, já que é o primeiro harmônico, V sobre 2 vezes L, que é 2 também. Então, a velocidade com que um pulso se propaga nessa corda vai ser de 4 vezes 25, ou 100 metros por segundo. Agora que nós já temos a velocidade com que esse pulso se propaga nessa corda, temos que usar a relação de Taylor. Velocidade é igual a raiz da força de tração. E lembre, a força de tração nesse caso vai ser igual ao peso, que é massa vezes gravidade. Ok? Então, nesse caso aqui, nós vamos ter massa vezes gravidade sobre a densidade linear. A densidade linear, ele deu cá em cima, 0,01, que eu vou colocar aqui como 10 a menos 2. Tá certo? Então, vamos lá, vamos substituir os dados agora. A velocidade é 100. Aqui eu vou ter a raiz da massa vezes 10 metros por segundo ao quadrado, que é a aceleração da gravidade, sobre 10 a menos 2. Então, aqui nós vamos ter 100. Do outro lado, esse 10 a menos 2 ele vai subir 10 ao quadrado. Então, aqui vai ficar 10 ao quadrado vezes 10. Então, vai ficar 10 à terceira, 1000 m. Bom, como é que eu faço para me livrar dessa raiz? Elevo os dois lados ao quadrado. Então, 100 ao quadrado.
10.000, do outro lado 1000m, ok? Bom, então nós vamos cortar aqui, ó, 3 zeros. Então m ficou igual a 10 quilogramas, já que nós estamos utilizando as unidades aqui, ó, no sistema internacional. 10 quilogramas. Só que você tem que lembrar, ele quer a resposta em gramas, não é isso? Então, vamos lá, ó. A massa, então, vai ficar igual a 10. O que é quilograma? Quilograma é 10 elevado à terceira grama. Então, a resposta para isso vai ser 10 elevado a 4, né? 10 vezes 10 à terceira, 10 elevado a 4. 10 elevado a 4 gramas. Então, a resposta, letra C. Por último, a 10ª questão. A figura mostra uma montagem em que um oscilador gera uma onda estacionária que se forma em um fio. A massa de um pedaço de 100 metros desse fio é de 20 gramas. Com essa informação, você já pode calcular a densidade linear do fio, que é o quê? Que é massa sobre comprimento. Então, vamos lá. Massa, 20 gramas. Sobre 100 metros. Bom, cortando aqui, aqui vai ficar 1 sobre 5 grama por metro. Então, a densidade linear é 0,2 grama por metro. Que eu já vou colocar aqui, ó, 0,2 vezes 10 elevado a menos 3 quilograma por metro. Tá bom? Então, essa ali é a densidade linear. A massa, 128. E a gente sabe aqui que o peso dessa massa é que vai produzir exatamente o valor da tração, né? Tração igual a peso. Tudo bem? Então, vamos lá. A velocidade vai ser igual a raiz da força de tração, que nesse caso é igual ao peso, sobre a densidade linear. Então, vamos lá. Peso é massa vezes gravidade. A massa é 128 gramas. Então, 128 vezes 10 a menos 3 quilogramas, tá? Vezes a gravidade, que é 10. Ok? Lembre, peso, massa vezes gravidade. Tudo bem? Dividido aqui, ó, pelo valor da densidade linear que a gente já assinalou cá em cima, né? 0,2 vezes 10 a menos 3. Então, podemos cortar esse 10 a menos 3 com esse 10 a menos 3 daqui. Aí vamos ficar assim, ó, raiz de eu vou fazer logo o seguinte, vou multiplicar por 10 em cima e embaixo, aí ficou assim, 12.800 dividido por 2. Aqui ia ficar 0,2, né? E aqui em cima ia ficar 1.280. Então, já multipliquei por 10 em cima e embaixo, para já ficar aqui, ó, raiz de 6.400. Então, isso vai dar uma velocidade de 80 metros por segundo. Então, essa é a velocidade do pulso nessa corda aí, né? A gente dá para ver aqui visualmente que se formou o terceiro harmônico, não é isso? Se formou um padrão estacionário aqui de terceiro harmônico, mas nem foi necessário utilizar essa informação para determinar a velocidade aqui, ó, do pulso. Então, letra D. Ok? Valeu, obrigado e até a próxima aula.